O Cristiano Ronaldo afastou 2 garrafas de Coca-Cola numa entrevista da Eurocopa, e aí foi noticiado que a marca Coca-Cola teve um prejuízo de 4 bilhões de dólares. O que isso pode mostrar sobre o poder da influência hoje? E o que faz, por exemplo, um influenciador ele ser tão almejado por marcas e ter um valor de mercado tão significativo hoje? Bem, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre isso, pegando a nossa experiência aqui dentro da Tactus, atendendo nossos clientes que são influenciadores de mercado e deixar algumas dicas práticas para você sobre isso, para você também que quer ter um processo de influência, tá bom? Mas antes de mais nada, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve, porque aqui você vai ter conteúdo de valor, te garanto. Vamos lá, primeiramente entender o episódio, né? Dizer que houve um prejuízo de 4 bilhões de dólares na marca Coca-Cola, que a Coca-Cola teve esse prejuízo, não é, na verdade, uma informação correta. Porque não houve um processo onde a Coca-Cola vendeu suas ações e, por conta disso, ela amargou um prejuízo nessa venda. O que há, por exemplo, é uma volatilidade normal de mercado. Houve uma queda talvez mais acentuada? Pode ser. Mas significar que houve prejuízo? Não, porque, de repente, as ações, depois de alguns dias, voltam até mais do que isso e não vai dizer, por exemplo, que a Coca-Cola teve lucros. Na verdade, é a questão apenas do valor das ações. E as pessoas que estavam negociando as ações da Coca-Cola, que em determinado momento compraram as ações e compraram por um valor mais baixo e depois resolveram vender naquele dia, no momento que teve aquela queda, pode ser, por exemplo, que tiveram um lucro menor ou até um prejuízo. Mas aí envolve as pessoas que estavam ali negociando as ações, tá? Então, eu não sou especialista no assunto, mas de uma forma bem clara eu sei que não está certo essa informação. Agora, falando sobre o ponto de vista de influência, né? O volume de influenciadores tem crescido e nós temos categorias diferentes de influenciadores, né? Influenciadores que podem influenciar praticamente qualquer tipo de marca, né? Desde marca de roupas, desde marca de objetos, marcas de serviços. E aí eles cobram por esse processo de influência dentro do seu Instagram, eles cobram pela indicação de um serviço, de uma marca e por aí vai, até micro-influenciadores ou influenciadores que são focados em determinados nichos de mercado, que também têm um grau de influência muito significativo dentro daquele nicho e, consequentemente, são almejados por marcas por conta da credibilidade que ele construiu dentro de um nicho de mercado. E é justamente o primeiro ponto que vale a pena citar para você que quer ser um influenciador, é você construir credibilidade. E aí, por exemplo, quando você faz a indicação de algo que não condiz com a sua realidade, que não condiz com algo que efetivamente você utilize, ou que não condiz, por exemplo, com a sua narrativa, isso pode ser prejudicial para a sua própria marca. Então, um exemplo prático, né? Se você, por exemplo, vende a questão do fitness, então você precisa se alinhar a produtos que estão alinhados com a sua narrativa de você ter uma vida mais saudável, de você pregar a questão do emagrecimento, da dieta e por aí vai, dos exercícios físicos e por aí vai. Então, não dá para você fazer, por exemplo, ali uma influência de um doce, a não ser que seja um doce, por exemplo, que tenha baixa calorias, low carb, alguma coisa nesse sentido. Então, precisa ter coerência. Se não tiver coerência entre a sua narrativa e o produto, a marca que você vai indicar, você começa a quebrar a questão da credibilidade. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é você também entender o quanto o seu público ele vai ser aderente àquele tipo de produto. Porque, às vezes, o seu público-alvo é diferente do que aquele produto, por exemplo, pode oferecer. Então, um exemplo prático que eu posso dar da minha própria realidade. Eu sou um influenciador dentro do mercado contábil, para outros contadores, para outros empresários contábeis, para pessoas que estão dentro desse mercado, que não tem a ver com o que você está vendo aqui na Tactus, mas tem a ver com o meu perfil profissional e com o trabalho que eu tenho. Eu tenho cursos online para esse mercado, palestras, livros e por aí vai. Então, ou seja, eu sou reconhecido do ponto de vista de ter credibilidade desse mercado. Será que faria sentido, por exemplo, eu pegasse uma marca de produtos fitness e eu quisesse influenciar o meu mercado com essa marca de produtos fitness? Olha, eu diria para você que não faz muito sentido. Por quê? Porque não está alinhado com a minha narrativa. A minha narrativa é voltada para o empresário,
O público que me procura é um público que está querendo ter resultados dentro do negócio dele. Agora, o quanto isso seria alinhado com esse público é algo que, como influenciador, eu preciso entender. E aí, sobre o ponto de vista de credibilidade também, é preciso entender também que quando eu faço uma indicação, eu estou fazendo indicação de algo que efetivamente nós utilizamos, que seja na nossa empresa contábil, de algo que nós validamos, de algo que efetivamente eu sei que a entrega é condizente com aquilo que eu estou falando. Então, isso me obriga a ser seletivo sobre quais marcas efetivamente eu faria um processo de influência. Então, para você que está construindo esse processo, você também precisa entender que credibilidade é tudo. E quanto mais credibilidade você tem dentro do seu mercado, quer seja um grande influenciador, um micro-influenciador, você vai ter muito mais condições de atrair marcas para um trabalho sério. Então, eu recebo muitos convites de pessoas querendo que eu faça algum tipo de influência de coisas que eu vejo que claramente não tem nada a ver com a gente e não tem nada a ver com aquilo que nós efetivamente utilizamos e que não vai agregar para o meu público. Então, eu prefiro ser seletivo, mas manter um processo de credibilidade. Um outro fator também é que, para construir esse processo de influência, você precisa entender que, num determinado momento, você meio que faz um processo de influência sem ter um ganho financeiro em volta disso. Que é quando você está no processo ainda começando, ou mesmo que você talvez tenha ali um arroba, né, ou tenha ali o seu Instagram já com um volume de pessoas, mas você ainda não tem uma estrutura de fazer esse processo de influência, então você está num processo ainda inicial, e aí talvez você fazer de uma forma muito mais ali, sem ter uma contrapartida direta, e você com isso atrair outras marcas, pode ser estratégico. E olhando para muitos influenciadores que nós acompanhamos de perto, eu vejo que isso acontece. Então, às vezes, é feito um processo de influência por uma troca específica. Então, eu faço uma influência, exemplo, de um restaurante em troca do jantar e tal. É um processo que pode fazer sentido no primeiro momento e depois, de acordo com o resultado até que foi entregue daquilo, você pode ter ali uma remuneração além do próprio jantar e por aí vai. Às vezes, o fato de receber um produto, você faz ali um processo de influência por ter recebido aquele produto. No segundo momento, além do produto, você tem uma contrapartida financeira. Só que você vai construindo isso, porque o que a marca quer ter resultados. E ela está tirando ali o investimento que ela faria, talvez, numa TV, e está dividindo esse investimento em diferentes influenciadores, inclusive influenciadores até menores, que vão lhe custar muito menos do que aquela inserção na TV, por exemplo. E, consequentemente, ela consegue ter um resultado. Então, é muito importante você pensar nesse processo como um todo. O que a gente vê aqui na prática na Tactus, né? Pessoas que começaram um processo de influência muito timidamente, mas que conseguiram construir uma audiência, que conseguiram construir credibilidade, passado o tempo, conseguiram tirar muito proveito em relação a isso. E conseguiram ter muita monetização através desse processo de influência. Então, hoje, os influenciadores estão em alta, existe ainda muito espaço para novos influenciadores, e você que está no processo ainda inicial, que está querendo se tornar um influenciador, precisa ser muito claro consigo mesmo para entender se você realmente tem condições de influenciar, se você tem condições de ter ali credibilidade, de construir esse processo todo, de conseguir efetivamente ter ali um processo de conexão com o público, porque você precisa se doar para a internet, para a rede social, você precisa estar atento a cada detalhe, precisa ter cadência de publicação de stories, de conteúdo e tudo mais, precisa tomar cuidado com aspectos que poderiam até colocar em risco a sua própria conta, ter uma conta no Instagram derrubada, como nós temos vários casos aí recentes de contas que foram derrubadas, e também ter um processo de atração que as marcas elas se interessem em se aproximar de você. Então, dentro do mercado que eu atuo, eu sei o quanto o meu trabalho é desejado pelas marcas. Por quê? Porque eu tenho ali, dentro desse processo todo, eu criei credibilidade, eu criei ali um código de conduta que fortalece a minha marca pessoal. E aí, olhando ali para o seu caso, para o seu exemplo, eu diria que você também tem que estabelecer isso, aprendendo e efetivamente você construir isso. Sobre o ponto de vista fiscal, né, sobre o ponto de vista tributário,
A gente consegue hoje ter uma empresa com uma tributação muito pequena. As marcas, elas exigem, por exemplo, que você emita uma nota fiscal de acordo com o trabalho que você executa. Existem contratos que são firmados e aí você precisa ter ali um contrato firmado com uma marca que tem uma pessoa jurídica na outra ponta que representa a sua pessoa. Porque senão fica muito informal, senão a própria marca teria um custo muito maior para pagar para uma pessoa física e, consequentemente, também desvaloriza, né, o seu trabalho. Né? Imagine, por exemplo, alguém quer contratar você e aí você dá um e-mail do Gmail, você não tem CNPJ e se você tiver um CNPJ você vai ter um MEI e aí sabendo que o MEI pode faturar 6 mil e poucos reais, meio que não vai fazer sentido, talvez você ter uma credibilidade como influenciador se a marca consulta lá e vê, por exemplo, que se trata de um MEI. Então, o que eu indico a você? Ter uma empresa no Simples Nacional, você vai ter uma tributação relativamente baixa em relação a isso, estabelecer um código de atividade correto, emitir suas notas fiscais, fazer os contratos de prestação de serviço para você se resguardar e efetivamente construir a sua marca para que você possa ter resultados. Talvez você seja o futuro Carlinhos Maia, seja o futuro Cristiano Ronaldo aí das marcas internacionais, ou seja um micro-influenciador muito bem sucedido, mas o importante é que você consegue sim ter resultados. Falando da minha experiência pessoal, né, eu tenho várias marcas na qual eu tenho relacionamentos e, consequentemente, foram processos de construção de muita data, de muito tempo, e que eu prezo muito as contrapartidas estabelecidas com essas marcas e, com plena certeza, eu tiro muito proveito em relação a isso e as marcas também tiram muito proveito de utilizar a minha imagem. Só que credibilidade é tudo dentro do mercado de influência. Então, eu acho que você precisa pensar claramente como é que você vai construir essa credibilidade. E, obviamente, né, o que mostrou lá do caso das Coca-Colas, né, das 2 garrafas de Coca-Cola do Cristiano Ronaldo, não tem a ver exatamente com, como eu falei no começo, sobre a questão de um prejuízo financeiro imediato, mas há sim um prejuízo de marca, né? Isso é uma coisa que deve ser considerado sempre. Então a marca, ela pode se beneficiar de um influenciador, mas ela pode se prejudicar também de um influenciador. E você pode ganhar muito com isso, sendo um influenciador de marcas por aí, tá bom? Precisa de alguma coisa, precisar que a Taxus possa regularizar o seu negócio, entre em contato com a gente, vai ser um prazer, estamos juntos, até um próximo conteúdo.